muito graciosa, falando, embora você sendo de negra, né, a única negra entre as brancas. Estou de volta, minha gente, de volta com vídeos recentes, feitos agora, nesse momento, hoje. Este vídeo era para ter sido gravado ontem, mas eu não consegui. Se você acabou de chegar neste canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma. Eu andei muito sumida das redes, viajei, estou trabalhando, fui uma condenada, então estamos com dificuldade de manter este trabalho alternativo, não é mesmo? Mas hoje voltamos e vamos falar de quê? De Silvio Santos. E por que nós vamos falar de Silvio Santos? Se o Silvio Santos está aí há tantos anos e as pessoas estão falando... Olha, gente, será que dá pra ouvir? Passam umas ambulâncias, mudei de casa, que passam ambulâncias. Mas não tem problema. Por que é que nós estamos falando de Silvio Santos? Estamos falando de Silvio Santos porque ele está bombando. E caso você não tenha acompanhado o que andou acontecendo por aí... Bom... eu ia dizer que... essa semana o Silvio Santos... Não, gente, o Silvio Santos... grandíssimo comunicador, o cara tem uma rede de televisão, saiu de camelô a dono de uma rede de TV, tem um programa há trocentos milhões de anos. Mas o Silvio Santos não é de hoje, não é de ontem, desde sempre faz humor, que é aquele humor, sei lá, agressivo, é um humor, eu vou chamar de humor antigo, e aí você... capture essa ideia e do humor antigo e a gente vai seguir falando sobre isso. Ou eu vou ser atriz ou eu vou ser cantora. Com esse cabelo? E o que aconteceu essa semana especificamente é que ele chamou uma cantora que foi ao programa dele de gorda, no caso foi a Preta Gil. Ainda o programa não foi no ar, mas isso ficou aí nas manchetes de sites de fofoca, falando sobre essa questão dele chamar ela de gorda, que ela teria ficado aborrecida com isso e tal. E para além disso, teve um tweet da Gabi Amarantos, aquele mulherão, falando, nossa, as pessoas estão mal de ídolo, achar que o Silvio Santos é ídolo e tal. Aí, gente, a internet não perdoa lá que fica empolvorosa, a internet fica enlouquecida. E as pessoas começaram a ou defender loucamente Gabi Amarantos, ou recriminar loucamente Gabi Amarantos, das formas, inclusive, mais absurdas e também criminosas. Pois bem, Jana, tá muito que bem, já explicou aí a situação, mas por que é que nós estamos aqui? Bom, porque a gente vai aproveitar, como eu disse, essa história para falar de humor, para falar um pouco de linguagem, como a linguagem tá aí dentro desse humor e, na verdade, para falar um pouco também de argumentação, como é que as pessoas têm se comportado diante dessa polêmica que surgiu essa semana. Então é muito engraçado quando você vai abordar um assunto que, na verdade, a parte fundamental deste tema é piadas agressivas na televisão. Esse é o tema. É como se a gente estivesse construindo uma redação, não é mesmo? O tema é esse. Aí a gente vai decantando a história para a pessoa chegar e dizer, nossa, como ela é maravilhosa, ou nossa, essa pessoa só quer aparecer. Quando a gente vai fazendo esse decanta, para chegar para dizer isso aqui embaixo, que muita gente disse essas coisas, a gente perdeu nesse percurso toda uma discussão fundamental para falar sobre humor, que é algo que sempre aparece. E quando se fala de humor, as pessoas acabam falando sobre liberdade de expressão e tal. Um outro caminho argumentativo das pessoas é dizer que o Silvio Santos é um grande comunicador e que é um absurdo as pessoas chamá-lo de racista ou de homofóbico. De novo, a gente faz um percurso que é falar sobre o que são essas piadas na televisão para dizer que ele é um grande comunicador. Qual é a relação entre produzir piadas agressivas e dizer que ele é um grande comunicador? As pessoas acabam usando um argumento de poder, que é ele é um cara muito foda, para justificar o fato dele supostamente poder dizer qualquer coisa. Ele é um grande comunicador, mas é alguém que está na televisão de fato há muitos anos, mas é alguém que está na televisão há muitos anos produzindo um discurso que é reflexo da nossa sociedade, isso é importante dizer, não é alguém que está lá sozinho dizendo isso, mas que não acompanhou as reflexões que têm sido feitas na sociedade. Porque dizer para uma mulher negra, gorda, na televisão, que embora ela seja negra, ela é graciosa, nunca foi bom, nunca foi bom. Mas isso era mais aceito em outros tempos. Hoje mais pessoas se insurgem contra isso.
Então veja você, querida pessoa que está aí deste lado. Usar este argumento é justamente trazer esse argumento de peso e de que essa pessoa então está acima de qualquer crítica. E aí eu vi pessoas desesperadamente justificando a postura do Silvio Santos, dizendo, mas é só uma piada, ele só tá fazendo uma gracinha, ele sempre foi assim, ou ele continua sendo um grande comunicador. Gente, não é para apagar a história de alguém que saiu de camelô a dono de rede de televisão, inclusive porque nós brasileiros adoramos essas histórias de exceção, pra gente inclusive justificar outras coisas. Em primeiro lugar, a meritocracia. A pessoa quando ela quer, ela consegue. Mas, pô, isso não é o tema deste vídeo. Eu estava com saudades de falar. Enfim, a gente gosta dessa história, inclusive por isso. E tudo bem, é de fato muito impressionante o que ele fez. Mas, gente, de novo, há uma série de pontos aí que precisam ser discutidos. E aí eu fiquei pensando que tem um negócio muito curioso, que pode ser um dos elementos que faz com que as pessoas defendam também tanto o Silvio Santos. Eu acho que a gente se vê um pouco perdido às vezes, né? A gente não, com essas bolhas todas que existem, às vezes no nosso cotidiano a gente não faz parte dessas conversas de maneira tão sólida sobre o racismo, a homofobia, a gordofobia. E aí pode ser que durante muito tempo você riu dessas piadas, você achou graça disso. E quando as pessoas começam a confrontar o Silvio Santos e chamá-lo de racista, de homofóbico, de gordofóbico, as pessoas vão dizer, peraí, então eu também sou, porque eu tô rindo do que ele tá falando. E isso é assustador, porque você certamente se imagina como um cidadão de bem, de alguém que passa por cima de tudo isso e que não vive essas histórias e que não é essa pessoa. E aí, minha gente, vem a beleza de ser possível refletir, repensar as nossas coisas. A possibilidade que a gente tem de ir repensando posturas e ideias. E é justamente isso que vem acontecendo nessa horda de gente que foi falar sobre o que o Silvio Santos tem promovido na televisão. Essa possibilidade na história de ir repensando discursos e essa possibilidade desses discursos que são contra os preconceitos irem ganhando cada vez mais força a partir de pequenas histórias, de pequenos grupos de pessoas que vão falando e que vão ganhando força. O humor, minha gente, não é isento, tá? Não é algo que está aí acima de tudo, ou que é apolítico, ou que não tem um papel na hora de acabar prejudicando minorias ou minimizando pessoas. Porque o humor, gente, como eu já disse, está na sociedade. Ele aparece a partir de um contexto, que é a reprodução, de alguma maneira, de discursos da nossa sociedade. Portanto, minha gente, não dá pra dizer simplesmente é só uma brincadeira. E a gente, ao invés de se defender e dizer de jeito nenhum é só uma brincadeira, eu acho que a gente precisa fazer uma coisa que eu já disse em outros momentos, que é parar pra ouvir essas pessoas que estão dizendo fazer uma piada com uma característica minha não tem graça. É muito louco eu me ver aqui tendo que dizer que quando o cara diz que, embora você seja negra, você é graciosa, que isso não é uma piada. Porque pra mim isso é muito explícito que não seja uma piada. Tem um aspecto de linguagem aí que a gente já usou aqui outras vezes. Esse embora, ele é um contraponto, né? Então, o que o Silvio Santos vai dizer nesse caso específico? Você é graciosa, embora seja negra. Então, a característica positiva é o ser graciosa. A característica negativa é ser negra, porque ela era a única negra no meio de várias mulheres brancas. Então, é como se você destacasse essa característica e com um risinho, não consigo nem entender de onde vem esse risinho, para dizer, olha, essa característica não é boa. Isso é linguagem, não estou aqui arranjando coisa da minha cabeça. A característica boa é ser graciosa e o embora é o que traz um contraponto, uma coisa que não é boa. Gente, isso não tem como. É racismo no Brasil. Deixa eu te explicar. Racismo. Então, a gente, ao invés de simplesmente se defender, a gente tem que entender o lugar dessa piada hoje e no passado. E embora ela nunca tenha sido uma piada, porque ela era mais aceita, o lugar dessa aceitação no passado por mais pessoas, não era aceita por todos, mas por mais pessoas, e hoje por menos pessoas. E aí o último ponto aqui é pensar que essa liberdade, isso não implica fazer essas reflexões, questionar e pedir chega disso, não significa banir a liberdade de expressão. Porque essa liberdade, gente, ela não é ilimitada, ela é uma liberdade que vem aí cheia de responsabilidades. Então você acaba tendo que responder
assim como eu respondo por aquilo que, enfim, eu vou falando ao longo da vida, todos nós, entre aspas, respondemos. Ele é uma figura pública e que tá ali dizendo coisas e reproduzindo preconceitos para muita gente. Então é justamente esse movimento de reflexão sobre aquilo que está se dizendo e de responsabilização daquilo que você diz, né? Então, no caso específico da Gabi Amarantos, que recebeu um privado de alguém chamando ela de preta fedida, essa pessoa vai ter que responder, porque isso é racismo. Tá lá na lei. Então, entende? Não é que você não possa dizer, você pode, mas você vai ter que responder. Mesma coisa pro Silvio Santos ou para qualquer um de nós, tá? Ah, e aqui tem um outro elemento que eu quero trazer, que agora sim é o elemento final, que eu vi várias pessoas nesse anseio por defender o Silvio Santos e que pra mim, na verdade, eu fico com essa coisa meio psicologizante, que é como se a pessoa quisesse se defender, na verdade, sentindo talvez, acuado, ou sei lá o quê, mas tinha gente defendendo muito o Silvio Santos, ou então brigando muito, sendo muito hostil com a Gabi Amarantos, e aí justamente perdendo esse fio que eu falei pra vocês. E nessa argumentação de algumas dessas pessoas que defendiam loucamente o Silvio Santos, algumas coisas foram ditas. Uma delas foi, ele não pode ser machista porque ele tem 95% do palco dele só de mulheres. Gente, o fato de você conviver com mulheres não implica que você não seja machista, né, gente? Olha o mundo aí! Olha esse Brasil machista, cheio de mulher, mais mulher que homem. Esse não é argumento para dizer que ele não é machista. Disseram que, não, mas veja bem, como é que ele seria machista? Ele não tem como ser machista porque as filhas dele é que vão administrar a fortuna dele. Gente, ele só tem filha mulher. Sabe? Antes da família, nesse caso, tá a propriedade. A pessoa não vai sair distribuindo o que ele tem para um desconhecido administrar. O cara vai administrar isso na família. Ele só tem filha mulher, são as mulheres que vão administrar. Tá de acordo? Entende, gente? Então, de novo, esse caminho, esse percurso argumentativo tá confuso. Outra coisa que disseram, mas ele sempre traz travestis no programa e emprega travestis. Gente, seria um crime mesmo se ele olhasse a ficha, é gay? Não vou. É travesti? Não vou contratar. E o fato dele trazer, foi a primeira pessoa a trazer um travesti na televisão, de novo, não significa que a pessoa não seja preconceituosa. Existem gradações, gente, de apresentação de um preconceito. Tem aquelas pessoas que simplesmente fecham as portas, não olham, são agressivas ou até violentos fisicamente com pessoas que são diferentes delas. Isso é um tipo de preconceito. Mas ele não é a única forma de manifestação de preconceito. Isso é tão importante da gente entender. Não é a única forma de manifestação de preconceito. Ele é um homem de negócios. Trazer pessoas diferentes dele para o programa significa só que ele entende de negócio, de business. E tem um outro ponto. Muitas dessas pessoas iam lá para serem sacaneadas, porque o que ele faz é ficar rindo de todo mundo que vai no programa dele. E você sacanear alguém que, na verdade, já apanha e até literalmente da sociedade, não me parece uma boa ideia, não é mesmo? Durante muito tempo pareceu ser, embora eu nunca tenha achado. Então, tá entendendo? Ouve um pouco as outras pessoas, tá? Não é só a Gabi Amarantos falando, é um monte de gente falando. Vai ouvir essas outras conversas. Não fica só pensando, é uma pessoa que tá querendo se promover. Gente, vamos olhar, sabe? Vamos expandir a nossa possibilidade de consciência de mundo. Tá entendendo, gente? Esse vídeo tá enorme. Então é isso que eu tinha pra te dizer, tá? Já sabe, likes, curtir, nada. A gente se vê muito em breve de novo. Beijinho pra você e tchau.